Olá, meninas! Estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Eu espero que vocês aproveitem muito a aula e que saiam daqui com uma perspectiva diferente em relação à gestão do tempo. Bom, antes de começar o conteúdo em si, eu queria me apresentar. Eu sou a Bruna, eu sou formada em engenharia de produção e sou especialista em gestão do tempo. E o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Bom, desde muito nova, eu sempre gostei de me organizar, de planejar meus dias. O meu planner sempre foi meu melhor amigo, sabe? Mas eu via isso só como uma ferramenta para me levar mais próximo da vida que eu queria. Bom, na época do colegial, eu tinha o sonho de ser engenheira e eu fiz disso um plano. Eu entrei na faculdade de engenharia de produção, que eu amava, inclusive, eu estava bastante realizada, e daí veio a pandemia. Na pandemia, eu senti como se minha vida tivesse parado. As aulas pararam, eu não podia fazer nada, enfim. Nesse momento, eu comecei a entrar em uma super crise de ansiedade, algo que eu já tinha, mas que se intensificou muito durante a pandemia. E eu buscava tudo possível que pudesse me ajudar nessa jornada. Então, eu comecei a ler livros de autoajuda, de desenvolvimento pessoal, comecei a meditar, fazer yoga, enfim, tudo que eu achasse que pudesse me ajudar de alguma forma. Mas sabe qual foi a coisa que realmente me ajudou de verdade? Construir uma rotina leve que me fizesse bem. E foi em todo esse processo que eu comecei a dividir meus conhecimentos do Instagram e fui cada vez mais e mais me especializando em gestão do tempo, porque eu acho que ela tem muito potencial para mudar a nossa vida. Bom, de lá para cá, eu me formei engenheira e hoje eu sou CLT e empreendedora. Então eu trabalho em uma empresa de consultoria no CLT e eu tenho a minha empresa de gestão do tempo, onde eu faço consultorias, produzo conteúdo para o Instagram e para o YouTube e ainda produzo agendas e planners personalizados. E tudo isso para chegar onde? Para mostrar um pouco da minha história e também a minha realidade hoje em dia. Eu faço muita coisa ao longo dos meus dias e é esse processo que eu vim passar aqui para vocês hoje. O ponto principal que a gente vai trabalhar na aula é uma das maiores dificuldades em relação à gestão do tempo, que é a organização da rotina para dar conta de tudo. Então é por aqui que eu vou começar. Bom, então a pergunta principal da nossa aula de hoje é: como dar conta de tudo no tempo que temos? E eu já vou começar com uma quebra de paradigmas aqui. O maior mito em relação à gestão do tempo é que a gente vai conseguir se organizar para dar conta de tudo. A gente não vai. Bom, mas então no que eu vou ajudar, né? Se a gente não vai dar conta de tudo, no que eu vou ajudar? Tem uma frase que eu gosto muito, que é: nunca há tempo para fazer tudo, mas sempre há tempo para fazer o mais importante. Então, o ponto principal para uma boa organização e uma boa gestão de tempo é você conseguir definir aquilo que é mais importante. Eu vou trazer uma reflexão aqui para vocês. Pensa assim na última vez que você teve tempo livre. O que você fez no seu tempo livre? Talvez você tenha descansado, talvez você tenha aproveitado para colocar alguma coisa em dia, talvez tenha usado para lazer, mas o ponto principal é que você fez alguma coisa. Ou seja, a gente nunca tem tempo livre. A gente sempre está usando o nosso tempo para alguma coisa. Então, o ponto principal aqui é no que a gente está usando o nosso tempo. Será que a gente está usando ele para o que realmente importa? A maioria dos meus clientes da consultoria sempre vem com a mesma dificuldade, que é falta de tempo para dar conta de tudo. Inclusive, eu acredito que é a maior dificuldade da maioria das pessoas. E essa também já foi a minha dificuldade. O maior problema dessa ideia, porém, é que esse tudo que a gente quer dar conta normalmente não é muito bem definido. Quando eu era universitária, há alguns anos atrás, eu queria abraçar o mundo e fazer absolutamente tudo. Eu fui da bateria, eu dei monitoria, eu fui do centro acadêmico, fui da empresa júnior, sempre valorizei muito os estudos, então eu estudava muito. Eu ainda queria ir para todas as festas e com bastante organização eu conseguia dar conta dessas coisas. Mas isso não era tudo, sabe? Nesse meio tempo eu comecei a me perder, eu comecei a ficar sobrecarregada, ter crise de ansiedade, eu não dormia bem e vivia cansada. Eu achava que eu estava dando conta de tudo, mas eu não estava. O tudo, ele pode englobar muita coisa. E é por isso que a gente nunca vai ter tempo para tudo. O nosso tempo ele é finito e o que a gente consegue encaixar nele é uma quantidade de coisas limitadas. O ponto sempre é se a gente está encaixando as coisas certas ou não. Bom, como forma de estruturar um processo para a gente se organizar da melhor forma, eu criei o meu método para gestão do tempo, que é o CPP. Ele é composto por 3 etapas muito simples
para nos organizarmos da melhor forma: a coleta, a priorização e o planejamento. O primeiro passo é a coleta. É a gente definir esse tudo que a gente quer fazer. Aqui, o que a gente faz é anotar tudo aquilo que a gente quer ou precisa fazer. E a gente vai ter dois lugares para anotação: uma lista e um calendário. No calendário é onde a gente vai anotar os nossos compromissos. Então, reunião, médico, aula, enfim, tudo que tiver horário marcado. Esse calendário, ele pode ser físico, como uma agenda, um planner, ou digital, como o Google Calendar, por exemplo, Notion, enfim, a ferramenta que você se adaptar melhor. E a lista é bem isso mesmo. Nela você vai só listar todas as atividades que você precisa fazer, que não tem hora marcada. Por exemplo, estudo, momento de autocuidado, produção de conteúdo. Aqui a ideia é listar tudo mesmo, para a gente conseguir dimensionar o quanto é esse tudo que a gente quer fazer. É muito importante, de fato, anotar tudo em um lugar e não apenas ter tudo na nossa cabeça, por dois motivos. O primeiro é que a nossa cabeça é uma ferramenta muito poderosa para ser usada para ficar lembrando das coisas. Quando você anota, você livra espaço na sua cabeça para ela desempenhar funções melhores, como ter ideias, resolver problemas ou qualquer coisa que você precise. Quando você usa sua cabeça para se lembrar das coisas, é mais ou menos como usar uma usina para acender uma lâmpada. É total desperdício. E em segundo lugar, é só anotando que a gente consegue dar visibilidade para tudo a ser feito. E é apenas com isso que a gente consegue iniciar o nosso processo de organização. Me conta aqui se você se identifica com essa história. Você tenta se organizar, faz um plano lindo que para você tá perfeito, mas na hora de seguir, as atividades duram mais do que você imaginava, surge imprevisto e por fim o plano dá todo errado e você acaba desistindo dele. Eu sei que você já passou por isso porque também acontecia comigo. Mas com esses três passos, a gente vai mudar essa realidade e criar um plano que realmente funciona. E o primeiro passo para isso é você anotar tudo. Depois de anotar, a gente consegue visualizar tudo aquilo que a gente tem para fazer. A gente passa, então, para a etapa mais importante, que é definir prioridades. Aqui é importante lembrar que onde tudo é prioridade, nada de fato é. Se tudo é para ontem, de extrema importância, e você precisa fazer, nada acaba sendo feito. Isso porque você não sabe nem por onde começar. Pensa assim: você precisa produzir conteúdo, precisa estudar, arrumar casa, cuidar de si, trabalhar, enfim. Mas como que você encaixa tudo isso na rotina? Definindo aquilo que é mais importante. É aquilo que eu falei: a gente nunca vai ter tempo para tudo, mas a gente sempre vai ter tempo para o que é mais importante. Aqui eu gosto de fazer uma reflexão que eu acredito que a maioria de nós não faz. Pensa assim: você tem uma quantidade de horas no seu dia e uma quantidade de coisas para fazer. Não importa o que você gostaria de fazer, existe um limite de coisas que é possível fazer. Vamos supor que eu tenho uma manhã de sábado livre, por exemplo. Eu posso escolher se eu vou dormir mais, se eu vou me exercitar, se eu vou ter um momento de autocuidado, se eu vou viajar, ou se eu vou passear, ou se eu vou passar tempo em família, ou se eu vou trabalhar. Mas eu com certeza não consigo fazer todas essas coisas. Eu preciso escolher o que eu vou fazer no meu sábado livre, por exemplo. O que acontece normalmente é que a gente faz uma lista impossível de ser cumprida, porque a gente coloca nela tudo que a gente gostaria de fazer e não aquilo que a gente de fato consegue fazer. É mais ou menos assim: você pode colocar 50 coisas na sua agenda ou apenas 5. O que você consegue de fato fazer é uma única quantidade e normalmente mais próxima das 5 do que das 50 que você gostaria de fazer. E é aqui que entra o X da questão. A gente precisa aprender a priorizar. Quantas vezes eu já não me peguei falando: eu não tenho tempo para me arrumar. Quando na verdade o que eu queria dizer é que me arrumar não era uma prioridade para mim. Eu realmente acredito que a gente consegue arrumar tempo para tudo aquilo que importa. Mas a gente precisa entender o que realmente importa. E depois, o que a gente está fazendo com o nosso tempo e comparar se a gente realmente está usando o nosso tempo com aquilo que importa. Você pode até achar que você está priorizando algo, mas o que de fato você prioriza é aquilo que você mais dedica o seu tempo. Quando eu comecei a ter uma rotina frenética de empreendedor e CLT, eu percebi rapidamente que eu precisava definir prioridades, porque senão eu ia ficar louca, e eu precisava conseguir ir dando conta das coisas aos poucos. Então, por exemplo, eu faço consultoria, eu gravo vídeos para o YouTube, eu trabalho CLT e eu valorizo muito o meu tempo para mim.
E como que eu faço para encaixar tudo isso? Priorizando, para saber o que fazer primeiro. Por exemplo, nesse momento específico, a prioridade está sendo o lançamento do Planner, porque está logo aí, juntamente com o CLT, que eu não posso faltar, e os meus clientes da consultoria. Ou seja, se nesse momento eu precisar tirar alguma atividade de vista, vai ser, por exemplo, os vídeos do YouTube ou o tempo para mim. E é o que acaba acontecendo, não é? A gente vive uma vida frenética e a gente acaba sem tempo pra gente. Mas eu posso falar uma coisa que eu descobri na prática. Se a gente não dedicar um tempo para se exercitar, para se arrumar e para descansar, nada mais funciona. Digamos que ao invés de você conseguir fazer as 5 atividades, você passa a conseguir fazer 3 e olha lá ainda. Teve uma época que eu estava tão sobrecarregada que eu parei de ir nas aulas de dança que eu adoro. Eu parei de usar um dia da semana à noite para aproveitar, para descansar. Eu parei de me arrumar pela manhã. E sabe o que aconteceu? Eu fiquei doente, real. Eu fiquei até sem voz de tão mal que eu fiquei. Isso porque eu perdi totalmente o meu equilíbrio. Eu costumo dizer no meu Insta que visual melhorou, produtividade aumentou. E eu acredito muito nisso. Quando a gente se sente bem, a gente produz muito melhor. Tem gente que acha que é perda de tempo, né? Mas para mim é um investimento de tempo. Bom, mas e como que a gente consegue tempo pra gente, então? E dar conta das obrigações na rotina frenética que a gente vive? Pode ser que a sua rotina ela seja muito diferente da minha. De repente, você estuda muito, ou de repente você tem que se desdobrar em 2 ocupações, 2 empresas, casa e trabalho, família e trabalho, enfim. Mas eu sei que a realidade de todos hoje em dia é viver na correria. E tempo é uma coisa que sempre falta para todos. E como que a gente faz então para encaixar tudo da melhor forma? Bom, a gente já anotou tudo e agora a gente vai priorizar. Eu não posso te dizer quais são as suas prioridades, porque o que importa para cada um é muito pessoal. Mas o que eu posso te dizer é que você tem sim que priorizar as suas demandas. Por exemplo, se eu tiver que escolher entre trabalhar no final de semana ou passar tempo em família, o que é prioridade para mim? Quando a gente vive baseado nas nossas prioridades, a gente vive muito mais leve. Pode ser que você escolha se arrumar pela manhã ao invés de entrar nas redes sociais, ou que você escolha dormir mais. O importante aqui é você entender quais são as suas prioridades. Quando você define isso, fica muito mais fácil se planejar e executar o planejamento. Você pega uma lista de tarefas e sabe exatamente por onde começar, pelas suas prioridades. Bom, depois de definir as prioridades, meio empírico, minha família é mais importante, trabalho é mais importante. Depois que a gente definiu isso, a gente pega a nossa lista de tarefas e a gente numera ela mesmo por ordem de prioridades. Então, de todas essas tarefas, essa é a primeira que eu vou fazer, essa é a segunda, a terceira, por ordem de prioridade. E depois disso, a gente passa para a etapa do planejamento. O planejamento é um plano que a gente vai seguir para chegar aonde a gente quer. Pode ser que você queira ter um negócio bem-sucedido, ou passar no concurso público, ou ser uma alta executiva. O plano é o que você vai fazer no dia a dia para chegar onde você quer lá na frente. Todos temos sonhos, mas quem consegue realizar é apenas quem consegue fazer aquilo que é preciso para chegar lá. E aonde que a gente executa? No dia a dia. É no dia a dia que a gente cultiva as relações mais importantes, é no dia a dia que a gente se capacita, que a gente estuda, que a gente trabalha, enfim, é na rotina que a vida acontece. Eu sei que para muitas, planejamento, rotina parece algo chato, algo repetitivo, monótono, mas não é, ou não deveria ser, pelo menos. Eu costumo dizer que se você não gosta de rotina, é porque você não gosta da sua rotina, mas sempre é tempo de mudar. E como que a gente faz isso? Com um bom planejamento. Eu, por exemplo, gosto muito do meu trabalho CLT. A empresa é muito boa, eu trabalho de casa, meu time é incrível, mas o meu sonho é ser empreendedora. E por isso, dia após dia, eu me planejo e executo aquilo que é preciso para me levar até lá. Eu não sei qual a sua vida dos sonhos, mas eu sei que é através do planejamento que você vai conseguir chegar até ela. E como fazer um bom planejamento, então? Eu vou trazer aqui algumas dicas para te ajudar nesse processo. Então, primeiro, tenha uma agenda. Anote os seus compromissos e saiba o quanto tempo livre você tem no seu dia. É só sabendo quanto tempo você tem para fazer as coisas que você consegue saber quantas coisas você realmente consegue fazer no seu dia. Antes de se planejar, estime quanto tempo você acha que cada atividade dura e depois compare com quanto tempo realmente levou, para da próxima vez você estimar o tempo com mais precisão. Por exemplo, arrumar toda a casa eu posso estimar que leva 1 hora.
Mas quando eu de fato vou arrumar, eu vejo que leva 2. Então, da próxima vez no meu planejamento, eu já destino 2 horas para arrumar a casa, porque eu já sei que é o tempo que leva. Você vai ver que normalmente você acha que faz as coisas mais rápido do que realmente faz. Para atividades muito complexas, divida em etapas e se planeje para fazer uma etapa por vez. Por exemplo, gravar um vídeo para o YouTube é uma atividade um pouco complexa para mim, que eu tinha preguiça, procrastinava. Hoje em dia, eu divido ela em 4 etapas. É o roteiro, a gravação, a edição e o post na plataforma. Assim, eu consigo dividir ao longo do tempo e, de fato, executar o que eu preciso. Porque, como eu sou CLT, 8 horas dos meus dias são ocupadas pelo CLT. Então, se eu não dividir minhas tarefas em pequenas etapas, eu acabo não tendo tempo para fazer tudo mesmo. Eu não teria tempo para concluir um vídeo todo do YouTube em um dia só. Mas eu tenho tempo para, por exemplo, fazer o roteiro, no outro dia gravar e assim sucessivamente. E isso serve para todas. Dividir as atividades em etapas é vida. E com isso, ainda você tem a sensação de progresso, porque você vê seus projetos evoluindo, o que te anima para executar ainda mais. E você diminui a procrastinação, porque você não encara a tarefa longa como algo chato e complexo. Você encara ela como várias pequenas tarefas e não tudo de uma vez, o que torna muito mais fácil você executar ela de fato e vencer a procrastinação. Para se motivar e continuar seguindo o planejamento, dê check nas atividades concluídas. Isso libera dopamina e te dá uma satisfação por executar aquilo que você se dispôs. E fala sério, não tem nada mais gratificante que finalizar o dia com todas as suas atividades concluídas. Mas para isso, lembra de colocar uma quantidade razoável de coisas que você consiga fazer e não o que gostaria de fazer. Afinal, o que você de fato consegue fazer é uma quantidade só, independente do que você gostaria. E se mesmo com muita organização faltar tempo, ou se parecer que o tempo voa, que você está sempre na correria e sobrecarregada, dê um tempo do celular. Não pegue ele sempre que tiver um segundo livre ou quando tiver com tédio. Tire as notificações, deixe o celular longe de você. Você vai se surpreender com a quantidade de tempo que você ganha quando o seu celular não está por perto. E por último, o planejamento, a rotina, é algo vivo. Você não pode fazer uma única vez e vai ficar perfeito. É preciso constante aprimoramento, correção de rota. Os imprevistos, eles vão surgir, isso é certeza. O seu planejamento precisa ter espaço para lidar com eles. E como? Vamos supor que você teve que trabalhar mais do que o esperado. Você vai ter que deixar de fazer alguma coisa que você pensou naquele tempo. Primeiro, se você souber suas prioridades, você sabe o que ignorar se você precisar tirar alguma coisa da sua lista. E se você tiver um bom planejamento, você também vai ter um tempo extra para absorver essas atividades que ficaram para trás por conta dos imprevistos. Você vai estimar que faz as coisas mais rápido e não vai dar conta mesmo. Que tal sempre pensar que as coisas usam mais tempo do que você imagina? E na próxima vez ajustar de acordo com a sua realidade. Não desista do plano, porque ele deu errado um dia. Se deu errado, você deve ajustar e não desistir. Eu posso falar para você que não é fácil dar conta do tanto de coisa que a gente precisa, né? Muita coisa para pouco tempo. Mas sem organização se torna impossível. E o pior, se torna muito desgastante. Quando você não se organiza, qual que é o tempo que acaba ficando de lado? É o trabalho? São as obrigações? Burocracias? Jamais. O tempo que fica de lado é o nosso tempo de descanso, de lazer, de autocuidado, ou o tempo de aproveitar com quem realmente importa. Para mim, ter rotina leve é ter liberdade. É saber que eu tô indo na direção dos meus sonhos sem me perder no caminho. E você pode sim viver uma vida leve e caminhar em direção aos seus sonhos. Aqui na aula de hoje eu trouxe minha metodologia que eu abordo dentro da minha consultoria. Se você quiser um acompanhamento mais próximo, personalizado, para juntas criarmos a sua rotina perfeita, eu te convido a conhecer o meu trabalho e entrar na consultoria Tenha Mais Tempo. Nela, a gente vai ter um acompanhamento de 4 semanas, onde juntas a gente estuda a sua rotina, a gente modela ela da melhor forma para ser algo leve, feliz e que ainda te leva em direção aos seus sonhos. Caso ela faça sentido para você, eu vou deixar aqui na tela o QR Code. Nesse primeiro QR Code, ele te leva para o meu Insta pessoal. Me manda uma mensagem dizendo que vocês vieram da aula, que eu vou ter uma condição especial para você. Além disso, caso você já goste de se organizar, esteja buscando uma ferramenta completa e linda, eu tenho uma loja de produtos personalizados. É um planner muito completo, desenvolvido por mim, com todas as melhores ferramentas de organização
e ainda com a capa personalizada. É a coisa mais linda do mundo, de verdade, eu amo. E eu vou deixar aqui o QR Code para vocês também, que é esse segundo QR Code, que é da loja, para vocês acompanharem o lançamento por lá. Bom, eu espero que com essa aula vocês consigam se organizar com todas as demandas que tem e sempre ter tempo para o mais importante, para cuidar do visual e se sentir bonita, para aproveitar muito quem você ama e para realizar todos os seus sonhos. E para finalizar, eu queria deixar uma frase, que é a minha frase preferida, que é: a realização dos nossos sonhos começa com o planejamento e não com a execução. Caso alguém tenha alguma dúvida específica, fique à vontade. Esse aqui é o meu arroba do Instagram e o meu canal do YouTube, caso vocês queiram me encontrar por lá também.